Bom, na aula passada nós vimos o barroco enquanto Europa, né? Enquanto barroco europeu. E hoje nós vamos começar um pouco falando do barroco brasileiro. Tá? Que ele é um barroco que ele vai se desenvolver principalmente no litoral, né? E posteriormente vai entrando Brasil adentro, lá pelas Minas Gerais. Não é? Mas conhece essa igreja? Alguém conhece? Ela Que é o, igreja é essa? ela é o nosso símbolo, né, máximo do barroco, que é a igreja de São É a Francisco de Igreja de São Assis. Francisco. Exatamente. Ah, é mesmo. Igreja de São Francisco de Assis. Essa aula era uma aula que eu normalmente faço em loco, sabe? Eu vou combinar ainda com vocês um dia, quando isso passar, da gente sair, né, e marcar todo mundo no centro histórico. Que essa aula É, sobre barroco brasileiro, legal. essa aula sobre barroco brasileiro, eu gosto muito de fazer ela no centro histórico. Então, nós vamos entrando nas igrejas, nos museus, vendo os principais pontos. Mas, no momento, vamos fazer ela de modo virtual. Essa é a igreja de São Francisco de Assis. Quem não conheceu, tentem ver muito essa imagem do altar, do púlpito, essa imagem carregada que ela tem. Mas isso tem um motivo, tá? E aqui é um pouco de um quiz chamado assim, né? Que eu faço em sala. Vamos lá. Né? Um quiz na história para a gente entender um pouco do que estava se passando pela Bahia, pelo Brasil, resumidamente falando. Tá? Então aí eu botei datas e botei pequenas palavras assim, não para entregar a história toda. Mas vamos lá. 1492, alguém faz ideia? Eu troquei a palavra descobrimento por achamento. O que tem achamento é descobrimento. Eu troquei essa palavra, porque né, são outros contextos. Bom, 1492 é a chegada de Colombo na América, na América Central, mais ou menos ali. As Antilhas. Tem até um filme sobre isso, que é 1492 e a Conquista do Paraíso. É um filme dos anos 80, mais ou menos. Né? Achado 2, alguém sabe? Que grupo O é esse? descobrimento do Brasil, né? Exatamente. 1501. Só que é Bahia com I, turma. Não é Bahia com H nesse caso, não. Vamos chamar assim, o encontro da Bahia o achamento da Baía de Todos os Santos. O navegador Américo Vespúcio acha a Baía de Todos os Santos, vamos falar assim, em 1501. Né? 1º de novembro de 1501. Daí o nome Baía de Todos os Santos. Né? Os descobrimentos, os achamentos portugueses, né? E acho que por muito tempo perdurava como é que eu vou chamar? Esse costume de você dar nome aos locais, não é? Às cidades, até as pessoas, de acordo com o santo do dia. Não é? Quem é do interior, quem tem família do interior como eu, deve saber bem isso. Então, olhava ali o livrinho dos santos. Qual é o santo do dia? Fulano nasceu no dia 19 de março. Então, dia de São José. Então, por isso, 1501, Baía de Todos os Santos. Né? 1510 foi o naufrágio,
não é, do Diogo Álvares Correia, conhecido mais como Caramuru, ali no bairro do Rio Vermelho. Né? Historicamente, ele se conta que ele naufragou ali nas imediações próximo ao mercado do peixe, que nós conhecemos hoje como Vila Caramuru, né? Que tem aqueles restaurantes e barzinhos. Ali, mais ou menos aquela pedra que a gente vê ali, né? Bom, mas ele naufraga em 1510, ele é encontrado pela tribo indígena Tupinambá, e aí, com o passar do tempo, né, ele casa-se com Catarina Paraguaçu, que é uma história longuíssima, né, até chegar de 1510 a 1527. Ele vai para a França, para a região de Saint-Malo, e batiza Catarina, e aí passa a chamar Catarina do Brasil, né, ou Catarina Paraguaçu, e casa-se com ela logo em seguida. Né? Depois eles vão habitar, eles moram primeiro no Rio Vermelho, depois vão habitar na região do bairro que a gente conhece hoje como Bairro da Graça. Né? Tanto é que aquela igreja de Nossa Senhora da Graça que tem lá foi mandada a construir a pedido da Catarina. Tá? 1549, né? Essa aí alguém arrisca? Não. Fundação da cidade do Salvador. A 29 de março, que é uma data decidida nos anos 50. Né? Mais ou menos é a data da chegada da esquadra do Tomé de Souza e o desembarque ali na região do Porto da Barra, onde tem o marco de fundação da cidade, a prainha do Porto, entre o Forte São Diogo e o Forte Santa Maria. Não é? Em 5 de outubro de 57, morre e é sepultado Diogo Álvares Correia, tá? Na igreja da Companhia de Jesus, hoje nossa Catedral Basílica. E em 1586 falece e é sepultada na Igreja da Graça Catarina Paraguaçu. Tá? Ela antes ela doa aquela região da Graça, a igreja e terras aos beneditinos. É um testamento que até hoje ele é válido. A região ali pertence aos beneditinos. E aí, em 1624, nós vamos ter a primeira invasão holandesa em Salvador. Eles ficam de 1624 a 1625. A rendição vai ser assinada ali no Convento do Carmo, no Centro Histórico. Depois eles tentam uma outra invasão que não dá muito certo. Eles ficam muito pouco tempo em Salvador, comparado com Recife. Recife eles permanecem muito mais tempo, anos até. E em 1763, Salvador vai perder seu posto de capital para o Rio de Janeiro. Estava ali mais perto das minas, tá? Todo um contexto. Então, se perde o posto de capital. Quando Dom João chega aqui em 1808, vindo de Portugal, fugido de Napoleão, os baianos tentam fazer com que ele fique em Salvador, né, para tentar recuperar esse posto, mas eles acabam não conseguindo esse feito. Tá? Alguém já viu essa imagem? Sabe o que significa? Qual é a relação desta imagem com a cidade de Salvador? Se eu perguntar aqui, alguém sabe qual é o padroeiro da cidade?
Então, São Francisco Xavier. Não, algumas pessoas pensam Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição, mas não, é São Francisco Xavier, né? Ele foi eleito padroeiro ainda no século XVII, por conta de uma epidemia que a cidade estava passando. E a padroeira a Nossa Senhora da Conceição é padroeira do estado da Bahia, né? O 8 de dezembro. Bom, esse aqui é só um pequeno mapa, né? Mapa da restituição da Bahia de 1624, da recuperação da cidade, né, da mão dos holandeses pela esquadra portuguesa. Tá? Como eu falei, essa rendição vai ser assinada aqui no quartel, que eles chamam de Quartel do Carmo, porque quando os holandeses invadiram a cidade, né, a população se refugiou em outros locais, né? Os monges de São Bento foram para o Recôncavo, enfim. E aí por isso que você tem quartel, porque essas duas igrejas, tanto São Bento quanto Carmo, foram transformadas em quartéis dos holandeses, principalmente São Bento. Tá? E aí em 25 tem essa rendição assinada. Quem visitou, quando a gente for lá, se tiver aberto, porque na época ela estava aberta porque era o Hotel Convento do Carmo, no mesmo edifício. Mas como o Pestana fechou, não sei como é que vai ficar essa situação. Mas quando a gente visitava, que você tinha acesso ao primeiro claustro e a sacristia, você tinha lá, segundo a história, a mesa onde foi assinada a rendição holandesa. É uma mesa de 1625, vamos dizer assim. E aqui é um pequeno mapa da cidade, né? Aonde a cidade se estendia. Era uma cidade com muros, né? Você tinha portas do Carmo, onde ali mais ou menos hoje está a Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e o Museu da Gastronomia do Senac. E as portas de São Bento, né? Como o próprio nome já diz, próximo ali ao Mosteiro de São Bento, mas ali nas imediações onde hoje é o Hotel Fazano e o edifício do Palácio dos Esportes. A cidade era reduzida a esse perímetro. Aí aqui alguns pontos, por exemplo, aqui a praça onde o mouse se encontra, a Praça Municipal. Aí depois nós vamos ter o terreiro de Jesus aqui. Essa aqui voltada para o mar é a Igreja da Sé, que vai ser demolida em 33. E essa ladeirinha aqui, se eu não me engano, é a Ladeira da Misericórdia, que vai sair ali ao lado entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura. Tá? E temos outras regiões aqui, por exemplo, Água de Meninos. Essa região ainda não tinha sido aterrada. E atrás nós vamos ter o Quartel da Palma na Mouraria. Tá? Essa aqui foi uma instalação na Casa Cominas ano passado, né, em 2019, que foi no Palácio das Mangabeiras lá em Belo Horizonte, em que ela ilustra muito o que nós vamos ver a partir de agora, né? O barroco brasileiro, o barroco baiano, né? Então aqui nesse pedaço de madeira tá basicamente todas as fases que passa-se até chegar ao douramento. Então esse douramento que nós vemos aqui na Igreja de São Francisco, só para citar, ele passou por isso. Você tem um desenho do que você vai esculpir, o aperfeiçoamento, aí você tem uma primeira camada, uma segunda camada, e aí você vem com a folha de ouro por cima. Então, aquilo que nós escutamos muito quando vamos ao Centro Histórico aqui de Salvador, em qualquer outro lugar que tem essa... é uma igreja de ouro, é uma igreja com 1 tonelada de ouro. O ouro é isso aqui. É uma fina folha.
mais fina até que um papel. Né? Para quem quiser também entender um pouco, aí já aproveitando o gancho, tem esse livro do Luiz Freire, que é a Talha Neoclássica na Bahia, que ele pega, basicamente é um livro de arte sobre esses altares do período do neoclassicismo, lá do 1800. Mas aí, quando chegarmos lá, nós vamos ver muito mais isso. Tá? E aqui só para ilustrar o que é uma folha de ouro. Né? Esse é um caderno de ouro. É um caderninho pequeno. Tá? É uma folha, como eu já falei, muito finíssima e que com qualquer vento você pode perdê-la. Então o processo de colocar folha de ouro é muito delicado. Tá? Hoje já temos folha de ouro comestível, folha de ouro sintético, mas você tinha folha de ouro mesmo, ouro, se ainda tem, né? Ouro 18, ouro 24 quilates, que é o que se usa durante os processos de restauração. E aqui embaixo, só para ilustrar, um altar da igreja de Santa Teresa, convento de arte sacra, aqui em Salvador. Né? Nossa igreja de São Francisco, como eu já mostrei anteriormente. E se vocês observarem, né, se quiserem depois pesquisarem também, a igreja de São Francisco, daqui de Salvador, ela é uma das poucas, ou quiçá a única, que foge à regra do estilo arquitetônico dos franciscanos. Porque se nós pegarmos imagens da igreja de São Francisco, de Olinda, do Recife e do Rio de Janeiro, ou até de São Francisco do Paraguaçu, aqui no Recôncavo, são igrejas mais modestas, né, na sua volumétrica arquitetônica e apenas com uma torre. A daqui do Salvador, não, ela tem essa imponência e 2 torres. Não é? E uma outra coisa também, essa questão de ter ou não 2 torres, ter uma torre, ter 2 torres ou não ter torre nenhuma, são vários motivos. Né? Antes de entrar na faculdade, eu escutava muito esse motivo. Era para não pagar imposto, era para não ter isso, era para não ter aquilo. Enfim, normalmente se não tinha as 2 torres, por quê? Ou você não tinha o dinheiro, a Irmandade ou a Ordem não teve dinheiro para concluir as 2 torres, tá? Ou esta foi derrubada por um raio. Se olharmos, por exemplo, fotos da Igreja de São Bento até meados do século XIX, ela não vai ter as 2 torres. Ou apenas é um programa arquitetônico como o programa arquitetônico das igrejas franciscanas. São igrejas de uma torre. Que é o interior dela. Novamente. E o barroco brasileiro, né, ele vai se desenvolver muito nas igrejas. Ele não vai ser um barroco palaciano como o barroco europeu, né, aí o barroco francês. Ele não vai ser aquele barroco dos palácios. Ele vai ser muito mais um barroco sacro, um barroco eclesiástico, sabe? Por vários motivos, não é? Primeiro, o Brasil naquela época não tinha nenhuma casa real. A casa real era Portugal, era em Lisboa. Você tinha o quê? O Palácio dos Vice-Reis, que depois vai ser Palácio dos Governadores, tá? E aí o nosso Palácio dos Vice-Governadores, Vice-Reis, é o Palácio do Tomé de Souza, ou Palácio Rio Branco, tá? Ou as casas de câmara e cadeia. Então essas eram as construções civis, digamos assim, mais importantes dessa época. Tá? Nós vamos ter ali, por exemplo, no Centro Histórico, a Casa dos 7 Candeeiros, o Paço do Saldanha, o Solar do Ferrão, tá? O próprio o Solar do Unhão. Mas, assim, claro que essas construções não permaneceram intactas no decorrer da vida, né? Elas sofreram alterações, preservando ou não as suas características.
Então, essa, por exemplo, que é a igreja do São Francisco, não é como eu já falei. O barroco ele não vai permitir que se tenha espaços vazios. Tá? Diferente do Renascimento, o próximo estilo que vai ser o Rococó, o barroco, todo o espaço vai ser preenchido. Então, por isso que eu trago essa imagem. Vocês observem, nós temos altares, tribunas, né, com suas sacadas, não é? Onde não tem douramento, você tem um painel de azulejaria portuguesa, normalmente com cenas bíblicas, né, cenas, nesse caso aqui, cenas da vida de São Francisco, e todo espaço ocupado. Você não encontra um espaço pequeno ali para colocar um anjinho ou uma ave. Está tudo ocupado, e isso era proposital. Ornamentações desse tipo levavam uma estimativa de 40 a 100 anos para ficar pronta. Daí uma outra questão de, às vezes, fica confuso você delimitar um estilo apenas para um determinado edifício. Ah, essa igreja ela é barroca por essência, essa igreja ela é rococó por essência. Se eu for abrir o leque da igreja de São Francisco, nós vamos ter barroco, rococó, neoclássico. Não é porque como uma ornamentação leva 40 anos, muitas vezes não é o mesmo mestre artesão, não é o mesmo mestre de oração. Aí você já tem a influência de outros estilos, a influência de outros mestres que vão imprimir nesse programa, não é? Sua marca. Tá? Então, por isso que às vezes ela é uma igreja barroca. Ela nasce no espírito barroco, ela é essencialmente barroca, claro, com alguns elementos, e aí isso é mais fácil visualizar quando formos lá no segundo semestre, com fé em Deus. Aí eu vou mostrar essas mudanças de padrões. Mas ela é uma igreja, principalmente, da primeira fase do barroco, do que se chama estilo nacional português. Porque o barroco vai ter a primeira fase e a segunda fase, que já é um barroco já da época de Dom João V, né? Um barroco já tendendo para o rococó. Aqui é uma imagem do claustro da igreja de São Francisco, com os painéis em azulejaria portuguesa, é o que a gente chama de Bíblia de pedra, não é? Que foi um presente pessoal do rei Dom João V de Portugal. Aqui é uma outra visão desse claustro. E esses painéis, eles contam, como eu vou chamar assim, ditos populares, não é? Tipo, pelo meio irás seguro, a paciência tudo alcança, tá? E aí, depois eu vou levar para vocês um livrinho chamado Acervo da Igreja de São Francisco, que aí tem essa história de cada painel desses azulejos. Normalmente você tem a cena e ele está escrito em latim. Mas, claro, hoje em dia ninguém tem obrigação de saber latim. Então, ele ali tem português, inglês, francês e alemão. E espanhol. Tá? Uma outra questão, esse claustro está para ser restaurado, então, por isso, algumas colunas estarem com um sistema de sustentação, né, como se ela tivesse uma atadura, uma cercadura metálica, tá? Porque para evitar que esse couro superior ele desabe. Porque são colunas de pedra, então você tem que, ou nesse caso, substituir, aí é um processo muito demorado, custoso, que demanda toda uma equipe. Aqui é um dos painéis. Tá? Só uma pergunta, todos vocês conhecem a Igreja de São Francisco?
Só para citar. Gente, Eu Eu conheço. conheço, já estive muitas vezes lá. Ótimo. Nós vamos no segundo semestre. Tá? Aqui é uma das seções, são os 4 lados do claustro. Né? O visitante ele só tem acesso a um pavimento térreo. Aqui é uma outra cena. Eles se encontram nesse estado por deterioração, né? Por não cuidado. E aí são outras técnicas que eu daria uma aula só sobre isso. Professor, tem um microfone ligado aí. Tá certo. Olha, por favor, quem tiver com o microfone, por favor, desligar. E qualquer dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. Tá? São 2 cenas, certo? Ele tá com essa aparência meio como se tivesse uma telinha, porque se coloca como se fosse uma pequena aquela gase de curativo para proteger, é o que a gente chama de faceamento. Tá? Para você proteger, evitar que a camada vitrificada caia e acaba se perdendo. Ou então, quando caiu o azulejo, a pessoa colocava. Então, daí alguns painéis serem muito confusos. Não é? Nós vamos ter do lado a sua irmã, que é a Ordem Terceira. Né? Que é a Ordem Terceira de São Francisco, que é uma irmandade. São ordens de leigos. Nós temos ordem primeiras, masculinas, segundas, femininas e terceiras, irmandades. Tá? Então aqui nós temos a ordem Terceira de São Francisco, que é uma irmandade. Ela tem esse estilo que é o que se conhece como barroco lateresco, que é um estilo muito comum na América Hispânica. Aqui uma outra imagem dela com portão. É uma fachada que nós vemos Atlantes, o São Francisco. E aí uma coisa curiosa que eu trago, né, que se vocês verem, todas essas figuras têm feições dos povos da terra, dos índios. Então daí você tem essa influência não é? Desses artistas da época. E acredite ou não que essa fachada ficou por muito tempo coberta por uma fachada neoclássica. Aquela fachada clássica, né? Frontão, colunas. Aquela em relação à igreja. Ambas são visitadas. Tá? É um local também que eu passo com vocês. Mas são locais distintos. Apesar de estar no mesmo sítio, são entradas independentes. Mas apesar dela ter esse exterior todo barroco, tá? Que foi descoberto já no século XX, como eu falei, foi coberta por uma fachada de argamassa. Aí algumas imagens, os balcões, toda ela em pedra de arenito. O seu interior é neoclássico. O seu interior já é do século XIX. E é aquilo que eu já falei algumas vezes em aula. Não é porque ela demorou tanto de ficar pronta. Tá? Muitas vezes você teve aí mudanças de estilo, né, que eu já citei aqui, né? Você muda a talha barroca para a talha neoclássica ou para a talha rococó, por mudança de estilo, ou pela talha anterior já está arruinada, e aí a Irmandade se reunia e preferia construir um novo altar, porque isso não era uma decisão tomada deliberadamente, você tinha uma reunião de conselho, e aí decidia se ia recuperar aquele altar ou ia fazer um novo. Tá? Aqui é uma outra situação que eu trago do barroco, que ele é a simetria, que eu já falei também algumas vezes. Então aqui nós temos um arcade da igreja da Santa Casa de Misericórdia, né, da igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, que é um local também que eu levo vocês. Tá? E aí nós temos dois
dois módulos, né, do arcais, que são gavetões para você guardar paramentos de missa. Né? Esse que eu destaco na primeira foto, ele é o arcais que se usa normalmente. Né? Então, vocês observem várias gavetas, só que aí tem uma outra coisa, como eu falei, na questão da simetria, eles levavam tanto a sério. Aqui nós vemos várias gavetas, mas, por exemplo, onde eu estou apontando aqui com o mouse, nós vemos duas gavetas, na verdade é um gavetão. Embaixo, o que são três, é um outro gavetão. Então, eles mantinham esse ritmo, sabe? 3, 3, 3, 3, muito embora fosse apenas uma gaveta. Uma gaveta mais funda, uma gaveta mais rasa. E o outro módulo do arcais, acreditem ou não, é fake. Ele é uma estrutura oca, não tem nada dentro. Mas ele vai ter a mesma estrutura, é o da segunda foto, que aí nós temos aqui o São Jorge. Tá? Nós vamos ter o mesmo trabalho de entalhamento, de ourivesaria, né, prataria nos puxadores, mas é apenas para a composição. Dividido ao centro por um altar. Isso vai ser levado muito a sério na arquitetura. Né? Nós vamos ter portas falsas, varandas falsas, apenas para o que se vai ter da esquerda, vai ter que ter na direita. E isso vai se repetir também no neoclassicismo. Eu trago essas duas imagens agora. Professor, Sim. eu queria só fazer uma pergunta, se eu entendi bem. A Ordem Terceira de São Francisco, o interior é neoclássico e a fachada é barroca? Isso. Ah, tá. Isso. Ok, obrigada. Nada. É o comum, assim, algumas das nossas igrejas tem muito isso, tá? Então você vai, por exemplo, quem nunca foi, vai pensar que é um interior completamente barroco, como São Francisco, e você chega lá no interior completamente neoclássico. Que é a maioria das nossas igrejas aqui em Salvador, que aí o Luiz Alberto Freire, ele traz isso muito bem explicado no livro, né? A Talha Neoclássica na Bahia, em que ele vai destrinchar esses altares, né? O que é cada ornamento, o que significa cada um. Não é? E aí eu trago esses dois altares, o altar de São Francisco, tá? E o altar da Santa Casa de Misericórdia. Num primeiro momento, assim, qual é a diferença que vocês veem? Alguém arrisca? É mais discreto se nós compararmos aos outros estilos. O neoclássico ele vai ser um estilo mais limpo, né, digamos assim. Ele vai remeter... É menos preenchido, não? Isso. Fazendo uma comparação dos dois altares, né, São Francisco e a Santa Casa de Misericórdia, vocês observem que nós já vamos ter aí o dourado, né, o ornamento dourado sobre um fundo branco ou sobre um fundo tons pastéis. Tá? Aí o azul, o rosa, ele já vai ter menos ornamentos. Tá? Observe que aqui nós temos... você nem distingue no primeiro momento o que é coluna, o que é capitel, o que é frontão, o que é entablamento, o que é cornija. É tudo um bloco só. E nesse altar você já consegue ver essa delicadeza. O rococó vai ser um estilo muito mais delicado, comparando ao barroco. Isso. São Francisco, onde eu estou com o mouse. Que tem a imagem de São Francisco retirando o Cristo da Cruz, que é de um escultor baiano chamado Pedro Ferreira Bandeira. Essa imagem já é dos anos 20, 30. Para essa imagem ser colocada aí, o trono do altar, né, o escalonamento do altar teve que ser alterado. Ele ia até
mais acima, e você tinha um trono eucarístico. Então, se retirou os últimos andares do altar para se colocar a imagem. Tá? E aqui a igreja da Santa Casa, né? Ela já é mais clean, sabe? Observe que ela já tem esse altar em especial já tem como é que eu vou dizer, recortes vazados, e nós temos aí um vidro que possibilita a entrada da luz, tá? E aqui fica muito evidente e aí já, se cair, turma, eu vou mandar um outro convite, tá? O que foi muito comum, né? A mudança dos estilos. Então, como igrejas inteiras mudaram, igrejas, como eu digo, São Bento, mudaram o seu altar de madeira, de um neoclássico de madeira, para um de mármore, algumas igrejas apenas conseguiram alterar a sua mesa de altar, né? A mesa do altar. Isso aqui tudo é retábulo, que fica atrás do altar. Tá? E aqui ao centro nós temos uma das maiores imagens de Cristo crucificado em marfim, os santos gêmeos Cosme e Damião, tá? E outros ornamentos, como, por exemplo, o baldaquino, ou o dorsal aqui em cima, imitando tecido. Mas tudo aqui é madeira.